que a gente conhece muitos modelos que são usados no mercado. Então a gente vai trazer alguns exemplos para vocês saberem como é feito no mercado, como que as empresas têm bolado ali a estratégia, o cálculo em si, e aí, pessoal, também fique à vontade para ir perguntando, acho que a ideia, vocês vão ver, a gente vai falar múltiplas vezes, a ideia é vocês irem interagindo no chat, e no finalzinho a gente vai abrir para vocês conseguirem falar aqui também, tá bom? Mas vamos lá. E vamos trazer algumas dicas também, né? Coisas que como a gente tem conhecimento sobre muitas áreas de controladoria, né? Empresas geralmente chegam num tamanho que acabam criando uma área inteira ali chamada controladoria que vai ficar cuidando dessa parte, tanto de remuneração variável, participação de lucro, enfim, né? Mas vamos lá falar sobre essas dicas e esses modelos e no fim a gente vai mostrar um pouquinho da nossa plataforma. Mas vamos lá. Já aconteceu com vocês de vocês participarem de alguma empresa ou do modelo de remuneração variável de vocês serem muito complexo? Já aconteceu, fiquem à vontade para mandar aí no chat. Já chegou a gente brinca aqui na Split C, a gente consegue calcular a comissão até com base na temperatura do ar condicionado, assim. Mas isso é uma das coisas que acontece bastante, né? Então você tem um modelo de comissão que, dependendo de um acelerador ali, tem um desacelerador também, mas se a pessoa. Enfim, a gente vai falar um pouco disso durante a apresentação, mas é muito comum, tá? A gente fala que a gente atende, mas a gente não recomenda modelos extremamente complexos que olhem para muitas variáveis, tá? Para calcular a comissão. Mas vamos lá, só falando um pouquinho da Split C, pessoal, para vocês conhecerem. A Split C é uma plataforma que ajuda a calcular a remuneração variável, comissão. Tá? A gente consegue plugar a nossa plataforma nas mais diferentes fontes de dados ou arquivos que vocês recebem das plataformas. Então, sei lá, a gente consegue puxar dados de uma API da corretora XP, a gente consegue puxar dados do seu SAP. E a gente tem um motor de cálculo que consegue calcular qualquer modelo de comissão. Você consegue realmente parametrizar e automatizar, né? Receber os dados de forma automática, criar ali suas regras, parametrizar dentro da plataforma e sair do Excel, né? Mas só falando um pouquinho da gente aqui, eu tô como CEO hoje da Split C. Peço até desculpa, tá, pessoal? Não tenho um jeito muito comercial, eu sou nerd, programador, tá bom? Mas pelo menos acho que. E o Lucas também, né? Também, ele é meu irmão e cofundador da empresa, também a ideia não é sermos uma empresa familiar, né? Mas porque realmente a gente sempre gostou muito de codificar, de software de codificação. Então, para a gente está sendo uma jornada incrível criar um software que consegue atender tantas empresas, assim, né? O Lucas trabalhou ali no Santander, em algumas empresas, ele foi líder de tecnologia também. Eu também fui líder lá no Itaú, no Santander também. Trabalhei como tech lead, eu na prevenção à fraude e lavagem de dinheiro no Itaú. E no Santander eu trabalhei na segurança da informação, sempre com bastante desenvolvimento de software. Tá? Mas falando um pouquinho mais da Split C só, a gente está ali quase com 200 clientes, a gente está com clientes como a Semparar, a Vindi, L'Occitane, a gente está ali, nos últimos 90 dias, a gente teve 29 mil usuários que acessaram nossa plataforma para ver as comissões, até hoje vocês acessam, pessoal, mandem aí no chat, vocês são administradores do sistema ou vocês acessam para ver a plataforma ou vocês querem conhecer um pouco mais acho que eu vou colocar 3 opções aqui, ó, no chat para vocês responderem. Vocês são admins, vocês acessam para ver a comissão ou vocês querem saber mais da Split C, né? Querem conhecer mais. Conhecer mais. Ó, mandei aqui no chat. Fiquem à vontade para interagir aí, pessoal. Ah, legal. O Jonathan é admin. Legal. Essa é uma parceria recente que a gente fechou, né, Jonathan? Feliz também com essa nova parceria. Espero que esteja gostando. Ah, legal. Pô, legal. Show de bola. Aí, Deusdete, lá da Movida. Ah, legal. Boa. Tem todos os tipos de público aqui. Legal, pessoal. Espero que vocês gostem. A gente está crescendo bem rápido no Brasil porque a gente está sendo a primeira plataforma a focar 100% na complexidade de cálculo. Tá? Então, a gente está conseguindo integrar com qualquer sistema e calcular qualquer coisa. Legal, show de bola.
a gente nasceu no mercado financeiro e agora a gente conseguiu expandir nossa plataforma para calcular qualquer tipo de comissão, né? Mas vamos lá. Pessoal, que nem eu comentei, fique à vontade para ir mandando dúvidas. Se surgir alguma questão aí, fique à vontade, que a ideia é ser um papo mesmo, tá? A gente vai abrir no final, mas fique à vontade para ir mandando aí no chat, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou falar como pela nossa experiência, quais que são os estágios de uma empresa que está em crescimento e que paga a comissão ali, seja para vendedores internos ali, parceiros, colaboradores internos, que ou são sócios ou são CLTs, né, colaboradores internos, ou são até colaboradores externos, né, a gente consegue ajudar também. Uh, Geralmente a gente começa no Excel, né, a gente está ali com tem 5 pessoas que a gente tem que pagar ali por mês, mais ou menos, né, a gente começa a calcular no Excel. Legal. E aí a gente chega um momento que começa a ficar difícil isso. Quando você chega ali numas 15, 20 pessoas, começa a ficar difícil você quebrar uma planilhinha e aí manda por e-mail a planilha, volta com dúvida, vai e volta. E aí você tem um Power BI ali. Ou você até, algumas empresas, customizam o ERP para conseguir calcular a comissão. Mas geralmente, né? E aí isso funciona por um tempo, você consegue lá parametrizar alguns tipos de comissão, né? Você faz lá no Power BI, se você faz um if lá, né? Se produto é X, paga 30%, se tal coisa, se gerente. Só que isso começa a ter alguns problemas, né, pela nossa experiência. Se você alterar alguma regra, por exemplo, no Power BI, ele vai alterar o histórico inteiro. Você perde o histórico do que você já pagou para o pessoal. Outro problema que a gente vê, por exemplo, nos ERPs, né, quando customiza o ERP, opa, fique à vontade, não, nem fica tranquilo, Ricardo, mas obrigado aí. A gente depois te manda, esse vídeo vai ficar gravado e a gente vai mandar para vocês depois. Pode ficar tranquilo. Beleza, que o Ricardo falou que vai ter que sair aqui, pode ficar tranquilo. E aí aí as empresas customizam o ERP e funciona por um tempo também, só que no momento, e assim, geralmente para você customizar um RP, você vai pagar uma consultoria. Então vai ser cobrado horas ali de trabalho. Você vai falar todas as suas regras. Se o gerente bater tal meta, eu vou pagar R$ 500 a mais, mas os vendedores ali, se forem tal produto, ganha 10%, no outro produto ganha 50%. E eles vão cobrar as horas dele para cada customização. Então, se você precisar fazer uma campanha da Black Friday, se você precisar fazer qualquer mudança, vai ser cobrado, por exemplo. E é muito engessado. Pela nossa experiência, a gente já pegou muitos clientes que começaram a implementar dentro do RP e viram que o RP não é feito para você fazer cálculos que precisam ser tão dinâmicos assim, né? Que a estratégia precisa mudar e acompanhar tão rápido o negócio. A própria Senior Sistemas, né, ela está fechando uma parceria com a gente também, e ela é um RP grande também, né? Então e eles têm uma parceria bem legal com a gente. E aí, algumas empresas, beleza, uma parte acaba sendo calculada na SAP, mas aí eu precisei fazer uma campanha diferente ali, voltei para o Excel. E aí fica um misto ali de Excel com ERP, com BI, e aí ele acaba descobrindo a SplitC. E aí tem muita empresa que acaba vindo para a SplitC porque que tentou criar um BI ou que tentou criar um SAP, mas viu que são softwares de data visualization ali, né? São softwares ou o SAP no caso é um software para contas a pagar, contas a receber, fluxo financeiro. Um Power BI é data visualization, você quer fazer um gráfico bonito ali, se você quer, mas a SplitC a gente é muito especialista em conseguir lidar com regras do passado, você não conseguir alterar o passado, conseguir mudar uma regra muito fácil, tá? Mas eu já vou mostrar um pouquinho na prática, a gente vai fazer uns cálculos na prática aqui no SplitC, tá bom? Mas agora eu quero falar um pouquinho de como vai ser nossa agenda, tá? A gente vai falar de algumas dicas, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, então a gente vai trazer dicas ali do que a gente viu até agora, o que a gente pode experienciar de o que dá certo, o que não dá certo no modelo de comissão. A gente vai falar sobre os modelos comuns que a gente tem visto com CLTs, com os agentes de investimento, agentes financeiros ali. A gente vai falar com colaboradores externos, vai falar como que empresa de parceria, né? Então, eu tenho uma empresa, mas eu tenho 200 vendedores externos, empresas externas que revendem o meu produto, por exemplo. Então, como que você estrutura ali
remuneração variável desses colaboradores externos, por exemplo, né, desses parceiros, desses canais, né, que o pessoal chama. Gerentes e diretores também, a gente vai trazer uns exemplinhos bem legais. A gente vai criar uma comissão ao vivo ali na Split C, uma comissão bem legalzinha. Depois a gente vai mostrar as novas funcionalidades, que é o criador de dashboard, validação de nota fiscal. Essa validação de nota fiscal, ela é bem focada para colaboradores externos, tá? Então, quando você é uma empresa que tem canais externos. E aí, no final, a gente vai abrir para dúvidas, feedbacks. Fiquem à vontade também. Mas, que nem eu falei, fiquem à vontade para ir mandando aqui no chat. Tá bom? Mas, vamos lá. Quais são os erros comuns que a gente vê acontecer nas empresas, né? As coisas que e a gente vai trazer umas dicas para como evitar. Complexidade, acho que é uma delas. Como a gente fez uma plataforma extremamente genérica, a gente consegue atender qualquer tipo de complexidade. Mas o problema que a gente vê não é nem na complexidade de lidar ali com o cálculo, é no colaborador entender a remuneração. E a gente trouxe aquele meme ali no começo, né? Então imagina que você tem um modelo de comissão que depende da temperatura do ar-condicionado, da temperatura atmosférica, por exemplo. Beleza, você vai ter que arranjar algum sistema que tenha isso para conseguir puxar esse dado ali, jogar num Excel e depois, no caso da SPC, a gente consegue bater direto no API, por exemplo, do sistema, né? E aí, ou então modelos onde o gerente decide na hora. Ah, eu recebi aqui, mas putz, esse aqui eu vou decidir na hora se eu vou pagar 40% ou 50%, dependendo do meu humor. Assim. São complexidades que a gente não recomenda, porque os vendedores não vão entender. O vendedor tem que estar focado, o vendedor, o colaborador, né? Nem sempre é vendedor, mas o colaborador tem que estar focado em gerar resultado. Então, eu vou falar até no próximo slide já, que outros erros que a gente vê de vez em quando é o baixo incentivo. Tem uma frase que a gente gosta muito, que é: os meus melhores talentos, eles têm que estar dirigindo uma Mercedes. Se ele gera bastante dinheiro para a empresa, se ele gera bastante resultado para a empresa, ele precisa ser bem remunerado. Porque se você tem, por exemplo, vou dar um exemplo, mais prático. Imagina que você tem um salário base muito alto e a comissão é mais ou menos, por exemplo. Isso não gera incentivo para a pessoa gerar resultado para a empresa. Né? Então, faz parte ali você equilibrar. Acho que de vez em quando é saudável sim ter algum valor mínimo para garantir a segurança para a pessoa, né? Com certeza. Mas a gente quer a pessoa que está dando resultado. Se está gerando dinheiro para a empresa, a gente quer a pessoa dirigindo uma Mercedes. E isso a gente vê que dá muito certo, tá? É uma dica que, no geral, a gente vê o incentivo da pessoa fica muito maior. Né? Mas vamos lá. Outra coisa que a gente percebe de vez em quando, que a gente sente que é um erro, né? Não incentivar o resultado. Então, imagina que a sua empresa ganha dinheiro dependendo da quantidade de vendas que a pessoa faz. Então, ela ganha o resultado da sua empresa com base na quantidade de vendas, na quantidade de operações que você fechou com o cliente, enfim. Pode ser qualquer modelo de negócio. Só que por algum motivo você como gerente, você odeia quando o colaborador chega atrasado depois das 10 horas da manhã. E aí você coloca na meta dele horas produtivas trabalhadas. E aí você começa a medir isso. Dias que não trabalhou, algo do tipo. Querendo ou não, você está tentando prevenir um downside ao invés de perseguir um upside. Você, ao invés de tentar falar, putz, galera, é assim que gera resultado, vai atrás disso aqui, você tá falando, ó, não faz isso aqui, não faz isso aqui, não faz aquilo ali. Então, acho que uma das coisas que para você conseguir manter simples é colocar isso na cabeça, né, tenta incentivar o resultado da empresa. Não tenta prevenir comportamentos, não tenta ficar prevenindo vários tipos de comportamento na comissão, tá, na remuneração variável. Então, alguém já viu algum? A gente já, óbvio, né? A gente já viu aqui, a gente atende vários tipos de empresa, né? Mas vocês já viram por aí alguns modelos de remuneração variável que
na cabeça de vocês não fazia o menor sentido, assim, que olhava para alguma coisa nada a ver, assim, horas trabalhadas, ou então... Tem modelos de negócio que isso funciona, né? Claro, acho que a gente... para alguns modelos de negócio isso é importante. Pode ser que seja importante horas trabalhadas, né? Mas, enfim. Tô tentando lembrar do modelo mais estranho que a gente já viu aqui, mas não tô lembrando de cabeça. Se eu lembrar, eu falo depois. Acho que uma das coisas que a gente vê de vez em quando é incentivar downside para cliente. Então, você vender alguma coisa que não é bom para o cliente final. Então, a gente já ouviu várias histórias de bancos muito tradicionais, né, que tem uma meta lá de vender PIC como investimento, ou algo do tipo assim, né? E aí, uma das estratégias que alguns gerentes de bancos muito tradicionais fazem é você tentar focar em pessoas idosas, porque elas são mais, aceitam um pouco mais, você consegue ali ludibriar um pouco mais. Isso é uma das coisas que a gente vê que no longo prazo dá ruim. Você acaba, tendo uma rotatividade maior de colaborador, porque, no geral, as pessoas não querem fazer mal para as outras pessoas. E também, assim, no geral, o cliente que vê que foi, de certa forma, lesado ali, que não está sendo lucrativo para ele aquela troca, ele vai acabar, no longo prazo, não vai comprar de novo, não vai fazer de novo a operação. Né? Essa aqui é importante. Essa aqui é bem interessante e bem importante. Esse é um erro que a gente vê de vez em quando. Não é uma regra, mas eu acho que é bem interessante a gente parar para analisar. Que é você pagar a comissão antes de receber o dinheiro. A gente está no Brasil, né? E a gente sabe que o nível de inadimplência aqui é um pouco alto, né? Então, a gente já viu algumas empresas que no momento que o cliente assinou um contrato ali para comprar alguma coisa. E aí você vai e paga o vendedor na hora que o cliente assinou o contrato. Só que você não recebeu o dinheiro do pagamento do cliente ainda. Você não... E aí o cliente, sei lá, deu para trás. E aí você já calculou a comissão, já pagou do colaborador. Só que naquele mês ele bateu uma meta, ganhou 20% a mais. Como que você. Imagina a complexidade disso, né? Você precisa recalcular a meta do mês anterior para ver se ele bateu ou não. Você precisa debitar o valor com a meta batida. Né? Então imagina que você pagou ali R$ 1.000 por conta de um contrato que a pessoa fechou. O vendedor ia ganhar R$ 600, 60%, R$ 600. Só que aí ele bateu uma meta, você pagou R$ 800. Só que o cliente não pagou, você tem que debitar os 800. E aí, por conta dele não ter pago, você nem, na verdade, nem tinha batido a meta naquele mês. Então, você tem que debitar os 20% a mais que você pagou naquele mês. A gente consegue fazer isso, tá? A gente só não recomenda. Mas nossa plataforma consegue atender também esse cenário, tá bom? Pagar antes do recebimento. No caso de escritórios de investimento, pessoal, geralmente isso vocês nem precisam se preocupar muito com isso, porque no momento que vocês recebem as informações das corretoras, a corretora já garantiu que já recebeu o dinheiro do cliente, tá? A corretora garante mais. Então, isso é mais para empresas que precisam fazer de uma forma mais crua ali. Né? E o exercício que a gente pegou hoje para fazer no Split C, que eu vou mostrar para vocês como automatizar esse cálculo, usa isso como base de só pagar a comissão depois de ter recebido. Ah, legal. No caso de vocês é o que está acontecendo. Ah, eu lembro, você estava me explicando, Jonathan, que hoje está sendo pago ali antes, né? Legal, e acontece, né? Então, conforme o modelo vai ficando mais complexo, né, fica mais difícil de debitar, caso o cliente deu para trás mesmo e acabou não pagando, né, por exemplo. Boa, mais interessante. Agora, pessoal, alguma dúvida aqui, fiquem à vontade aí. Se vocês viram coisas assim se vocês tiverem dicas aí para mandar também pela experiência de vocês, de coisas que não funcionam na comissão, fiquem à vontade para mandar aqui no chat também, tá bom? Vamos lá. Modelos comuns de remuneração variável. Vamos começar por mercado financeiro, por agentes de investimento. É legal para vocês se um dia vocês forem trabalhar na área de controladoria, enfim, ou simplesmente quiserem conhecer um pouco mais sobre o mercado, né, como que ele funciona. Como que o mercado financeiro no Brasil geralmente funciona?
você tem os produtos, as operações ali que os assessores de investimento vão fechando com os clientes. Então, um CDB, por exemplo, entra em renda fixa. Então, fechei ali um CDB, o cliente vai investir o dinheiro, eu vou ganhar uma comissãozinha do dinheiro investido, né? Que eu estou ajudando, assessorando o cliente a investir. Geralmente vai ficar ali 50%, a média, a maior padrão que a gente já viu no mercado foi 50% fica ali para o escritório de investimento, 50% fica ali para o agente autônomo, né, o agente de investimento. Renda variável, por exemplo, ações da Bolsa, ações da Petrobras, fundo imobiliário. Geralmente o pessoal tem ali algumas mesas. Tem diferentes tipos de mesa. Tem mesa de renda fixa, às vezes tem mesa de vida, às vezes tem mesa de produtos de seguro de saúde, enfim. Geralmente a mesa de renda variável vai ganhar uma porcentagemzinha sobre todas as operações ali da empresa. Então, nesse caso aqui, dá para ver que a mesa adicionou 20%, sendo que 10% quem pagou foi o agente autônomo e 10% quem pagou ali foi o escritório. Esse é um dos modelos comuns que a gente vê por aí. Você manda ali uma porcentagem para a mesa e aí a mesa fica ajudando ali a operar o cliente. Tá na hora de comprar ações da Petrobras, está na hora de vender tal ações. Geralmente você tem uma porcentagem que vai para uma mesa. Também, uma estratégia que é bem comum no mercado financeiro, isso é bem menos comum em CLT. CLT você tem o seu salário, você tem o seu fixo e depois você ganha a comissão. Mas no mercado financeiro é muito comum, às vezes, você não ter nada de fixo ou ter um fixo ou comissão mínima, que eu vou explicar. Que é a comissão mínima? Por exemplo, imagine que eu entrei na empresa, comecei ali a fazer minha carteira de clientes, só que a empresa vai garantir que eu receba no mínimo 4 mil reais por mês, por exemplo, até eu conseguir ganhar mais comissão que isso. Então, esse é um modelinho comum ali para se fazer. Esse 4 mil reais é um valor chutado, tá? Isso aí deve variar bastante de empresa para empresa, tá? Não levem isso como base. Essas porcentagens é um pouco mais com base da experiência nossa, está um pouco próximo ali do que a gente vê, mas a gente já viu de tudo, assim. Quanto maior o escritório de investimento, geralmente diminui um pouquinho a margem do assessor, mas porém tem ali uma base muito sólida ali para atender o assessor também. Você consegue estar muito bem amparado ali com ferramenta, com suporte das outras áreas, tá bom? Mas vamos lá, agora vamos falar de CLT. Empresas em pessoas com vínculo trabalhista ali, né, com a empresa. Geralmente a gente, resumindo, falando de forma muito breve, é um múltiplo do salário. Você vai juntar um monte de meta ali numa porcentagem, aí você multiplica essa porcentagem pelo salário. Esse é o modelo mais comum de CLT que a gente já viu. Só que tem uma complexidade aqui. Geralmente, para CLT, empresas que trabalham com CLT, você vai ter aquela complexidade de ter que ver se o cliente pagou para só depois pagar a comissão. Então eu desenhei aqui um exemplo que é bem comum que a gente vê. Imagina que você manda fatura, você vende um produto X e aí você manda fatura para o cliente pagar uma vez por mês. E essas faturas você está mandando via SAP, que deve integrar lá com o banco, né? Mas você está mandando via SAP. Então no SAP ele fica atualizando lá as faturas que estão pagas, as faturas que não estão pagas. Só que o SAP não sabe quem que é o vendedor. Ele é um sistema financeiro, ele não sabe quem foi o vendedor, o colaborador que fechou a venda. Ele só tem informação se o cliente pagou ou não. Então a gente precisa buscar a informação num outro sistema, num CRM Salesforce, por exemplo. Esse é um caso que a SPC consegue ajudar bastante. Então, o que as empresas fazem? Junta ali, faz um PROC-V, né? Junta no Excel, dá Ctrl-C, Ctrl-V, baixa um relatório do Salesforce, Ctrl-C, Ctrl-V no Excel, baixa um relatório do SAP, Ctrl-C, Ctrl-V no Excel, e aí, bora calcular a comissão. Mas agora, falando de forma mais prática, tá, pessoal? CLT. Imagina, vamos pegar aqui um caso legal. Então, vamos olhar as metas aqui, ó. Vamos olhar esse Excelzinho aqui que eu montei. Esse CLT aqui, ele tem uma meta de vender 100 mil reais de faturamento ali para a empresa. Ele tem uma meta de vender 50 cosméticos, 40 eletrônicos e 10 acessórios, por exemplo. Cada uma dessas metas vai ter um peso. Então, que nem eu falei lá atrás, né? Imagina que o maior peso eu coloquei aqui no faturamento, que é a coisa mais importante para a empresa. Só que por algum motivo eu estou precisando me livrar de estoque de cosmético, então coloquei, não, de eletrônico. Então eu coloquei um peso de 30% ali nessa meta. Como que fica a matemática disso, né?
você vai ter o atingimento, uma porcentagem, então, ó, eu tinha que vender 100 mil, vendi 80 mil, então meu atingimento está 80%. Eu tinha que vender 50 daquela meta, né, daquele peso de meta. Então, eu tinha que vender 30 cosméticos, não, eu tinha que vender 50, vendi 30, então fiquei ali em 60% de atingimento. Eletrônico, ó, eletrônico eu já bati a meta, ó, eu tinha que vender 40, mas eu bati 60, então eu fiquei com 150% da meta. Só que aí você multiplica pelo peso, né? Você multiplica aqui, então, esses pesos aqui vão atingir 100%, se você somar todos, né? Você multiplica esse atingimento real pelo peso. E aí vai dar a sua porcentagem final de cada um dos produtos. Você soma isso, nesse caso, ó, deu 104%, usando o peso das metas. E aí imagina que eu sou um CLT, estou recebendo ali 3.500 de salário base, multiplico meu salário por essa porcentagem, vou ganhar de comissão, bati 104% da meta, vou ganhar de comissão 3.600. Tá? Não sei se ficou muito confuso, mas tentando resumir de uma forma muito prática, você coloca um peso para cada meta e geralmente multiplica ali seu salário base pelo atingimento final. Tá bom? Esse é o modelo mais comum que a gente viu para colaboradores internos CLT das empresas. E para colaboradores PJ, ali, colaboradores externos, a gente tem a mesma complexidade de ter que unir dados, geralmente, ali, pela nossa experiência. E aí, geralmente, é um pouco mais de porcentagem ali, é um negócio parecido lá com o escritório de agente autônomo. Então, você vai trabalhar ali com porcentagens. Então, você vai ganhar tudo que você vender de loção para cabelo, o colaborador externo vai ganhar 30%. Tudo que você vender de materiais de construção, você vai ganhar 10%, por exemplo. Só que tem uma complexidade a mais aqui. Geralmente, para colaborador externo, você precisa receber uma nota fiscal para poder fazer o pagamento. E aí a gente fez uma funcionalidade específica para isso também, tá? Se vocês têm canais de parceria, acho que caso vocês não tenham ainda canais de parcerias, é uma oportunidade legal de negócio, assim, a gente usa aqui na Split C. E como que funciona? Vou dar um exemplo, sei lá, da Sem Parar, né? Não entrando tanto no detalhe, né, mas a Sem Parar, por exemplo, ela tem vários colaboradores e eles pagam uma remuneração variável pela parceria ali que esses colaboradores PJs, essas empresas externas ficam revendendo produtos deles. Só que dá um trabalhão para coletar nota fiscal, calcular, distribuir esse dado para todo mundo, né, você mostrar ali esse dado para todo mundo. Tá? Agora, vamos falar um pouco da meta de gerentes e diretores. O modelo que a gente mais viu geralmente é muito parecido com o CLT, só que ali você soma a meta de todo mundo e aí você coloca um peso também. Você soma a meta de todo mundo, de todos os vendedores que estão ali abaixo no seu time, né, que você lidera. Então, ó, por exemplo, eu tenho o vendedor 1, que a meta dele de faturamento era 100 mil, vendedor 2, que era 100 mil, vendedor 3, que era 100 mil. Então, minha meta de diretor aqui é 300 mil, porque eu tenho 3 vendedores abaixo de mim. Aí o meu salário, já coloquei aqui 12 mil, né, um diretorzão, né? Então, multiplica ali, ó, nesse caso, eu atingi 145% da meta, minha comissão zona ali, e aí pode ser trimestral, semestral, a gente já viu de todos os modelos, tá? Mensal também, tá? E aí, geralmente, esse é o modelo mais comum que a gente viu para diretoria, tá bom? Que é você olhar a meta dos liderados para saber o quanto você atingiu, mas muito parecido com o CLT também, tá bom? E agora, vamos para a prática, vamos sair aqui do blá, 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 vamos abrir a plataforma e ver na prática, vamos calcular ao vivo aqui um modelo de comissão, pessoal. Vamos lá. Beleza. Bom, ó, deixa eu explicar para vocês que simulação que a gente vai fazer. Eu estou com o Excel aqui e a gente vai simular aquele modelo onde eu só posso pagar a comissão depois de receber. Então eu tenho duas abas aqui no meu Excel. Eu tenho minhas vendas aqui que estão acontecendo, que a galera está lançando lá no CRM. E eu tenho aqui os pagamentos que estão ocorrendo que o meu SAP estão fazendo. Então, tem lá algum ID, pode ser o CNPJ do cliente, qualquer ID que vincule as bases, né? Nesse caso, eu usei o ID venda aqui. Então, imagina que o vendedor está lá preenchendo o CRM e essas vendas estão aparecendo lá no CRM.
E os meus pagamentos do SAP estão nessa segunda base aqui. Vamos primeiro vir aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer no Split C é vir aqui em fontes de dados. A gente vai subir essas duas planilhas para simular. Eu estou subindo como planilha só para ser breve, tá, pessoal? Mas a gente tem mais de 350 integrações nativas. E qualquer sistema que tem API, ou a gente, até receber esse dado sistemicamente, a gente consegue integrar, tá? Então, eu estou usando planilha nesse caso, né? Mas a gente consegue integrar e até fazer esse dado vir a cada poucos minutos para dentro da nossa plataforma, tá? Então, vamos subir aqui nossa base, vou arrastar meu Excel aqui para dentro. Eu vou selecionar a primeira aba, que é a aba de vendas. Ele já leu aqui as colunas bonitinho, eu vou clicar em importar. Beleza, eu vou chamar isso aqui de base de vendas, vai. Beleza. Agora eu vou subir minha segunda fonte de dados, vou subir uma planilha manual. E o que é legal é que a nossa plataforma se adequa ao modelo de vocês, tá? Então pode ter qualquer coluna, as colunas podem começar em outra linha. A gente memoriza essas informações para ser o mais rápido possível caso você precise subir planilhas para dentro da plataforma, tá bom? Mas vamos lá. E a segunda base, dessa vez vou selecionar a segunda aba ali, chamada Pagamentos SAP, que só tem duas coluninhas mesmo. Vou chamar isso aqui de Pagamentos SAP. Agora a gente precisa cruzar as duas bases, né? A gente precisa primeiro fazer um cruzamento para saber tudo que está sendo pago. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o famoso PROC-V aqui. A gente tem um PROC-V muito poderoso na plataforma. Legal. Boa. Como o OMIE tem API, a gente consegue integrar com as APIs da OMIE. Tá? Legal. Então, eu vou fazer um PROC-V lá com a base de pagamentos, né? Eu vou falar, ó, vai lá na base de pagamentos, busca a data de pagamento. Se o ID aqui do cliente, por exemplo, pode ser um ID de cliente, nesse caso eu estou usando aqui ID de venda, constar lá na sua base de pagamentos. Imagina que esses dados estão vindo de forma automática, pode ser uma API XP, pode ser uma API SAP, pode ser qualquer tipo de API, tá? Beleza, ó, agora a gente criou essa nova coluninha aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom para vocês, vai ficar um pouco estranho porque eu estou dando um zoomzão, mas só para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, ó, tudo que tem pagamento, ó, se a gente vê aquela base lá do Excel, ó, o ID2 tem um pagamento tal, o ID3, o ID6. Então, aqui, ó, o ID2, o ID3 e o ID6, eles têm pagamentos ali, constando. Beleza, então a gente conseguiu cruzar os dados. Depois que a gente trabalhou aqui na nossa camada de ETL, que é a fonte de dados, a gente traz para dentro do plano de comissão. Aqui a gente vai criar um plano de comissão. Eu vou fazer o seguinte plano, vai. Vamos pensar. Vou fazer um plano mais simples por enquanto. Vamos pagar 50% do valor da mensalidade. Imagina que é 50%. Vamos fazer um plano simples só para vocês entenderem o conceito do sistema, tá? Então, vou colocar aqui vendedores. Só que lembra que a gente só pode pagar o que a gente recebeu, né? Beleza. Os pagamentos ocorreram, tem vários pagamentos que ocorreram no mês 6 aqui, beleza. Então, imagina que eu vou pagar, vou colocar aqui data de pagamento. Imagina que no mês 7 eu vou pagar tudo que a gente vendeu do começo do mês 6 até o final do mês 6, até o dia 30 de 6 de 2023 aqui. Então, eu vou pagar no dia 10 do mês 7, tudo que eu vendi no mês 6. Beleza, esse plano de comissão, pessoal, o que, que ele é? Você consegue parametrizar vários modelos. E fica muito fácil de, eu quero mudar uma regra. Você consegue duplicar o plano, testar ali. Então, vou lançar uma, sei lá, campanha de Black Friday, campanha da Black Friday. Você consegue duplicar um plano, testar como ficaria. Não quero mostrar ainda para o pessoal, quero mostrar. Você consegue controlar isso muito bem, tá? Porque os cálculos, né, a lógica de comissão vai estar dentro desse plano de comissão, tá bom? Então, fiz um plano aqui chamado vendedores. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é puxar os dados, né? E aí, se a gente for ver lá na fonte de dados, eu só posso puxar o dado imagina que se o cliente pagou no mês 6, eu quero pagar ali no mês 7. Então, só vou pagar no mês 7 tudo que o cliente pagou no mês 6. A gente vai fazer um pool, que a gente chama, a gente vai importar, deixa eu ver, acho que é, vai importar
Start Tab, a gente fala, vai lá na minha base de vendas, pode puxar todas as colunas, mas só se a data de pagamento for maior ou igual à minha data inicial do plano, plano.startDate, e a minha data de pagamento for menor ou igual plano.enddate. Então, dentro desse mês, né, dentro desse período aqui, eu estou puxando só as informações que tem data de pagamento ali. Então, nesse caso, tiveram só 5 pagamentos no mês 6, né? Vamos ver no Excel se está certinho. No mês 6, se a gente buscar aqui junho, só os 5 pagamentozinhos que a gente recebeu. Mas tudo bem. Vou fazer uma fórmula um pouco mais simples agora. Então, eu vou criar uma coluna chamada cifrão comissão é igual a... Agora eu vou multiplicar isso aqui. Vou fazer uma regra bem simples aqui. Vou multiplicar o valor da mensalidade por 60%, vezes 60%. Eu criei uma nova coluna chamada cifrão comissão. Quem já mexeu com Power BI vai ver. Quem já mexeu um pouco com Power BI vai ficar... No fundo, né, na Split C, se você sabe fazer um PROC V, um Soma C, você vai se dar muito bem na nossa plataforma, tá bom? Beleza, então aqui temos as vendas, né? A gente consegue fazer uma tabela dinâmica para unir esses dados, mas nesse caso foi um modelo bem simples, a gente já só está pagando aqui nessa comissão o que a gente já recebeu o pagamento. Agora vamos criar um dashboard, né, que é a funcionalidade que a gente mais tem gostado. Vamos falar assim, vamos criar uma métrica nesse primeiro momento, vai, uma métrica. Vamos lá, vou colocar aqui comissão. Eu vou pegar lá da base de vendas. A gente pede aqui para você selecionar qual é a coluna do comissionado, porque a gente só vai poder mostrar a venda de cada pessoa. O vendedor não pode enxergar o dado do outro. Então, na hora da gente criar um dashboard, a gente pergunta de que usuário você está... Qual é a coluna de usuário? Nesse caso, o Carlos só vai poder enxergar essas duas vendas. O José só pode enxergar essas duas vendas. A Amanda só pode enxergar essa uma venda dela. Então, a gente seleciona aqui essa coluna vendedor. Tá? Coluna vendedor. E a coluna de valor, vamos selecionar aquela coluna que a gente acabou de calcular. A gente tem umas opções avançadas, vou colocar um R cifrão aqui. Beleza, criei aqui nosso primeiro widget, que a gente chama. Eu preciso configurar aqui para indicar para o meu plano de comissão quais são os usuários que estão dentro desse plano. Então, só preciso fazer isso aqui agora. E, beleza, agora eu só vou sincronizar o plano, porque se não me engano, é a primeira vez que a gente faz precisa sincronizar. Nós teremos nosso primeiro widget. Esse dashboard, a criatividade de vocês é o limite, tá? Vocês conseguem mostrar da forma que vocês preferirem. Imagina que esse dado está vindo de forma automática do sistema, nosso motor está calculando ali com todas as suas regras, a gente ajuda vocês a parametrizar também. E você consegue liberar acesso para para o José. Já estou enxergando minha comissão. Acho que eu só... Aqui, o José acho que não teve comissão. Mas o Carlos já estou enxergando ali a minha comissão. A Amanda já estou enxergando ali a minha comissão. Tá? Então, a gente fez nosso primeiro widget. Vamos fazer um widget de tabela para conseguir mostrar um detalhadão ali para o colaborador também. Então, vou falar, pega ali da base de vendas, a coluna do comissionado é aquela coluna do vendedor, que aí eu vou querer mostrar aqui, sei lá, pode ser a data de pagamento, vou colocar ali data da venda, podemos colocar o valor da mensalidade e o valor da comissão ali também. E o valor da comissão eu vou querer somar ali na tabela também. Então, só deixa eu dar um nome aqui para a tabela, vou chamar de vendas detalhadas. Passar a tabela maiorzinha. Talvez. Beleza. Agora estamos enxergando ali as vendas de forma um pouco mais detalhada. Eu fiz 2 vendas aqui. Seria legal ter o nome do cliente, né? A gente pode ir lá e adicionar, por exemplo. É que eu acho que nessa base de Excel que eu tenho não está com o nome do cliente, mas seria legal mostrar o nome do cliente também. Então agora vocês conseguem fazer várias coisas e a gente está lançando muita coisa nova, tá? Você consegue colocar uma barra de metas, você consegue dar instruções, então você consegue colocar sua política de comissão aqui. Então, para os vendedores, e aí pode ter vários grupos, para cada plano de comissão pode ter um vendedor ali, pode ser para diretor, então, política de comissão dos diretores, sei lá, você consegue segregar esse dashboard que você está mostrando para as pessoas, né? Então, 60% da mensalidade, apenas se o cliente pagar, por exemplo. A gente fez uma política bem simples, então só tem essas 2 regras.
Na empresa de vocês, eu chutaria que deve ter bem mais coisa, né? Mas como a gente está nessa apresentação, a gente tem pouco tempo, por enquanto a gente está fazendo essa política um pouco mais simples, tá? Então, a gente está pagando 60% da mensalidade do cliente, da primeira mensalidade, geralmente, né? E apenas se o cliente pagar, tá bom? Então, na hora que a gente liberar esse acesso para o vendedor, quando ele logar na home dele, você consegue. E para o mercado financeiro, pessoal, ó, aqui a gente vem na home, seleciona o plano de comissão, e aí, por padrão, vai abrir. Imagina que ele está com o computador lá, né? Vai abrir de forma ofuscada aqui, mas aí ele consegue ver no detalhe aqui, conforme ele quiser. Tá bom. Essa é uma funcionalidade que a gente lançou recentemente de criação de dashboard que, no geral, o pessoal está gostando bastante, porque você consegue dar muita transparência da forma que você quiser. Você consegue criar o dashboard. Então, além de todo o motor de cálculo que a gente também consegue criar qualquer visualização. Então, a gente está vendo coisas bem interessantes aqui. Uh, tem gente criando dashboard gerencial, por exemplo, né? Eu quero ver informação de venda da empresa inteira, o quanto eu estou pagando de comissão para a empresa inteira. Você consegue ir criando gráficos e criando informações aqui, né? Tratando o dado, né? Isso que é legal, você consegue tratar o dado para mostrar aqui. Tá? E por fim, só mais uma última funcionalidade. Tudo bem? Até aqui, pessoal, fique à vontade para mandar dúvidas, tá? Se surgirem. Vamos lá. Agora, naquele modelo que a gente estava falando, caso você tenha um canais de parcerias externos e imagina que para você poder pagar essa comissão aqui de R$ 3.200 para o Carlos, imagina que o Carlos é uma outra empresa. Ele precisa emitir uma nota fiscal de R$ 3.200 para sua empresa para depois você pagar essa comissão. A gente percebeu que conforme as empresas vão crescendo, dá muito trabalho você ver se o parceiro está emitindo a nota fiscal certinho. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma tela nova aqui. É esse split talks, tá, pessoal? A ideia é a gente ter a cada 3 semanas, mais ou menos, tá? E aí, a gente vai divulgando as novas funcionalidades, porque a gente fica ouvindo muito feedback de vocês e melhorando as funcionalidades, além de várias melhoriazinhas que a gente vai fazendo com o feedback de vocês. Mas esse foi um feedback bem interessante que a gente recebeu dos clientes, tá? Qual que é a ideia? Imagina que você tem que pagar toda essa galera aqui, esses 9 parceiros PJ externos. Como que é o fluxo hoje das empresas que não usam Split C? Você vai recebendo por e-mail, e aí você baixa esse Excel, e aí você baixa esse PDF, né? Você olha a nota fiscal, aí você vai vendo ali, ah, beleza, emitiu, o valor tá certo, o CNPJ da empresa que ele emitiu tá certo, tá para minha empresa mesmo, o CNPJ. E aí você responde e-mail falando, beleza, nota fiscal validada, vou enviar para pagamento. Dá muito trabalho esse fluxo de quando você começa a chegar em, sei lá, 200 colaboradores, por exemplo, canais de parceria externos. Então, o que a gente fez? O próprio parceiro consegue anexar a nota fiscal dele na nossa plataforma. Você consegue bater o olho aqui, né? Você clica aqui, você vê a nota fiscal rápido, sem ter que baixar para sua máquina, responder e-mail nem nada. E aí você aprova a nota fiscal. Vai aprovando, beleza. Essa aqui tá certa, essa aqui tá certa. Opa, essa aqui, vamos dar uma olhadinha. Ah, essa aqui tá cancelada, vamos reprovar. A nota fiscal enviada está cancelada. Na hora que você recusa aqui, ele automaticamente recebe um e-mail e ele fica sabendo, tá bom, dessa recusa de nota fiscal. Não são todas as empresas que têm canais de parceria, tá? A gente está aproveitando para divulgar essa funcionalidade, caso você trabalhe numa empresa onde os colaboradores são externos, né? São empresas. É uma funcionalidade bem legal para você validar em massa, tá? Tem até clientes pedindo para a gente fazer um OCR ali, né? Pré-ler o PDF para já tentar trazer a informação de cara ali, né? Para ver se está certo ou não. Ainda não temos, mas bem legais esses feedbacks, tá? Boa, pessoal. Acho que, deixa eu ver aqui o final da apresentação. Eu acabei mostrando já a funcionalidade, né, de validação de documento. Deixa eu voltar para a apresentação aqui.
Compartilhar minha tela. Então, falamos da feature de validação de documentos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai abrir já. A gente vai abrir, né? Acho que, Ivo, dá para abrir o microfone caso vocês queiram comentar, aproveitar para tirarem dúvidas. Fiquem à vontade. Putz, vocês têm integração com algum sistema? Tem um cálculo aqui que eu acho que é muito complexo, que eu duvido que o motor de vocês conseguiria calcular. Fique à vontade, pessoal, para mandarem alguma pergunta, seja o time da SplitC ou o pessoal que está acompanhando aqui. Agora Isso aí, estamos pessoal. Agora o microfone e a câmera estão liberados aí. Quem quiser participar, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida, quiserem ver alguma coisa que o Gabriel não mostrou, se tiverem algum feedback, alguma sugestão, esse é o momento. Boa. Zero vergonha, hein, pessoal? Fiquem à vontade aí, não precisa se preparar, pode falar o que vem na cabeça mesmo, tá? Se tiver dúvida, pode ser sincero. Podem dar feedbacks também sobre o nosso modelo aqui também. Então, mas de qualquer forma, são mega bem-vindos aí para entrar aqui e falarem um pouco. No geral, pessoal, vocês que estão usando a plataforma já, que são clientes atuais, estão gostando, tem pontos a melhorar. A gente gosta muito de ouvir feedback sincero, tá? Não é papo de vendedor nem de fornecedor que quer deixar vocês felizes. É realmente a gente tá no core da nossa empresa, ouvir feedback e ir melhorando a plataforma com o que vocês vão falando, tá? Boa. O pessoal tá um pouco... No último foi engraçado, o pessoal entrou... Aí... Ah, legal, Zandra. Legal, torcendo para dar certo a parceria. Tem bastante... A gente está fechando muitos projetos nesse fim de ano e eu fui lembrando um pouco do modelo de vocês esses dias e bem interessante. Acho que talvez a gente já está até atendendo empresas que têm modelos muito parecidos, né? Legal. A gente... não posso entrar no detalhe da empresa de vocês, né? Mas enfim, depois a gente bate um papo, um projeto legal que a gente está fechando a gente tem fechado parceria agora com o Direcional, com a Senior Sistemas, a própria Senior está virando cliente nosso. Enfim, estamos bem animados aí que a gente está criando algo novo no Brasil. Fica à vontade, Maurício, pode desmutar. Você consegue falar agora. Então, eu tenho um cliente que ele tem vários negócios, certo? Tem vários CNPJs. E ele quer... o vendedor dele vende todos os produtos das empresas do grupo, entendeu? Então, ele tem que pagar uma comissão para um colaborador, né? Ou um PJ que faz as vendas. Mas aí, como que funciona? A Split C, você tem que comprar um Split C para cada CNPJ, para controlar a comissão daquele, e depois você consegue juntar todas as comissões no mesmo relatório de todas as empresas. Como que a gente trata um cliente com vários CNPJs? Legal. Deixa eu ver se eu entendi certinho. Então você atende um cliente onde ele comissiona vários CNPJs, é isso? Não, o vendedor trabalha para uma empresa que essa empresa tem vários negócios. Vende carro, depois ele vende sapato, vende roupa, e o vendedor, ele vende de tudo, porque ele está ali no call center vendendo, fazendo as vendas ali, entendeu? Entendi. Aí ele vendeu 10 carros, vendeu 50 mil de roupa, vendeu mais 10 mil de não sei o que e tal. Então, daí ele tem que pagar a comissão, mas cada empresa dessa é um CNPJ. Aí, primeira pergunta, o Split C vai ser vendido para cada CNPJ ou somente para a matriz e você consegue colocar todas as empresas do grupo embaixo dessa ativação do Split C? É isso que eu queria saber. Ótima pergunta, boa. Nesse caso, onde mais se encaixaria o Split C é no próprio call center, por exemplo. Então, no próprio call center, porque como o call center que de baixo ali tem vários vendedores, né? A gente entraria, o nosso cliente, né? Seria o call center, seria só uma contratação, não precisaria contratar um para cada CNPJ, a gente só configuraria múltiplas fontes de dados. A gente só precisa entender, né? Como que esses dados vão vir? Então, cada carro que eu vendi, como que esse dado vai vir? Pode ser Excel, pode ser sistema, a gente prefere que seja sistema, né? Esse dado. Pode ser um CRM também.
E cada negócio tem um modelo de comissionamento, né? Carro é uma comissão, uma regra de comissionamento. Sapato é outra regra de comissionamento. Um outro cliente, ele tem esse seguinte problema, né? Inclusive, a gente não consegue resolver pelo OMI, tá? O OMI tem um modo de comissionamento. Sim. Ele assim, o vendedor vendeu 10 mil, ele tem uma porcentagem de comissão. Aí ele ultrapassou 10 mil, ele passa para um outro percentual de comissão, e assim vai. É tipo o comissionamento progressivo, né? Legal. Por resultado. A resultado de 10 mil é um valor de comissão, o resultado de 100 mil é outro valor de comissão. Eu falei para o cliente que Legal. é ridículo isso, porque tipo, comissão é percentual sobre venda. Então, se o cara vendeu mais, ele está ganhando mais que comissão, entendeu? O valor da comissão a ser recebido vai aumentando porque ele está vendendo mais. Então, não precisa Por outro lado, é bem mudar comum, comissionamento porque ele está vendendo mais. Entendeu? Eu entendi o seu ponto. Por outro lado, é bem comum, tá? A gente, vou mostrar um exemplinho, por exemplo, imagina que o de resultado que você comentou, de 0 a 10 mil, eu vou pagar 50% da comissão. De 10 mil até infinito, vou pagar 60% da comissão, por exemplo. Né? Então, a gente consegue parametrizar isso no Split C e a gente tem uma forma muito inteligente de ir cruzando os dados para a sua regra ficar configurada de uma forma muito fácil. Tá? Não, mas interessante, assim, é que realmente os RPs, né, eles são um pouco mais amarrados, porque o business deles é fazer fluxo de caixa, recebimento, mas um caso legal que a gente tem aqui da Split C é esse aqui, ó, que a gente conseguiu transformar essa fórmula de Excel aqui em 2 configurações muito simples. Isso é um caso real de um cliente, tá? Se vocês derem uma olhada no detalhe, é uma fórmula bem maluca aqui de Excel, que ela tem um if aqui, né, se com e, faz esse proc-v aqui. E a gente conseguiu transformar nessa configuração bem simples e de uma forma muito visual, assim, você fala, então de 0 a 10 mil, você ganha tanto, de 10 mil até infinito, ganha tanto. Entendi. A outra coisa é o seguinte, um problema, tá? É que eu já tive tanto problema na venda do RP e quando entra na questão do comissionamento, cada empresa tem o seu modelo de comissionamento. Né? A outra pergunta é a seguinte, a gente tem que vender o Split C, mas também tem que saber, além do Split C fazer o que ele é proposto para fazer, ele fazer algo a mais considerando a OMI, entendeu? Por exemplo, fechou o comissionamento, eu vi que você consegue ver a nota fiscal, beleza. Tá, e depois quando eu dou um check lá de aprovado, ele consegue gerar um contas a pagar no OMI, você consegue fazer isso aí? Eu não perdi essa parte aí. Não... Boa, ótima pergunta, né? Então, o output de dados, né? Então, beleza, a gente terminou de calcular a comissão de todo mundo aqui na Split C, mas como que eu puxo isso de volta, né? Legal, tem algumas formas de fazer isso. A gente consegue fazer um relatório, o OMIE, se não me engano, tem um Excelzinho que você consegue gerar, você joga lá para dentro e ele lança tudo de uma vez, os contas a pagar. É só então, configurar a planilha de contas a pagar, né? Você consegue subir a planilha de contas a pagar. É isso aí, exatamente. Então a gente consegue configurar para extrair um Excel prontinho para você subir lá no OMIE. Então, mas não dá para fazer via API? Gerar um contas a pagar via API? A gente já fez com 2 clientes nossos. Com o OMIE a gente não fez. A gente já fez com o Banco Inter e com o Banco Itaú e com o Stark Bank, na verdade. É possível tecnicamente, só que precisa de um pouquinho de desenvolvimento, tá? Sendo 100% sincero, a gente ainda não fez para o MIE, mas para vários clientes nossos a gente fez esse output via API automático. Porque eu estou vendo o RP já faz muito tempo, né? 8 anos. Então, assim, o cliente não tem nada. Só que quando ele começa a fazer as perguntas, ele passa a querer ter tudo da integração. Mas você gerou a comissão, mas eu tenho que ficar digitando? Não, tem a planilha. Mas a planilha, eu vou ter que ficar gerando a planilha, Então, assim, o cliente, ele é muito exigente, mesmo ele sabendo que hoje ele faz tudo manual, ele tem que ir lá no banco, cadastrar, mas na hora de ele comprar, ele é muito exigente, ele quer coisa que ele não tem, entendeu? Por isso que eu estava falando, assim, se você conseguir desenvolver esse contas a pagar, essa integração, quando você aprovar a comissão, já gera um contas a pagar para aquele vendedor, aí seria fantástico. Pô, legal, bacana. A gente já fez isso via arquivo para vários sistemas. Por API, por enquanto, a gente tem para Banco Itaú, Banco Inter e Stark Bank.
Mas ótimo feedback. A gente não tem ainda, mas É. vou sentar ali com os desenvolvedores e falar, ó, mega feedback aqui do Maurício, que os clientes não querem baixar um arquivo para imputar lá. Como que funciona, tá? O pessoal clica aqui e clica aqui em enviar. E aí, no fundo, ele Sim. vai chamando via API ali. Legal. A última pergunta minha. Assim, vocês estão negociando com a OMI para subir isso aqui como um aplicativo na App Store? Ainda não. A gente ainda não parou para fazer isso. Então, Mas a gente se você consegue quiser ajudar, vender para os clientes que precisam de controlar a comissão, certo? Porque a gente vende a OMI. Aí, quando a gente vai vendendo a OMI e conseguir e ver que o cliente está precisando de uma gestão de comissionamento, aí eu posso ser um vendedor seu, é isso? Pode. E, pessoal, só para dar um contexto para o restante do pessoal também, Maurício, a gente tem um programa de parceria. O que o Maurício está falando, pessoal? A gente paga hoje 20% da mensalidade da Split C durante um ano, mas se você indicar um segundo cliente dentro desse um ano, sua recorrência vai se estendendo. Então você consegue basicamente ir recebendo 20% da mensalidade da Split C, tá? A nossa parceria hoje funciona dessa forma. Todos são mega bem-vindos, tá? Tem lá no nosso site. Faz isso daí? Eu tenho um cliente, eu entro em contato com quem? Tá? Então, é isso que a gente precisava saber depois, né? Qual o fluxo para a gente indicar. E quem faz a apresentação do Split C? Somos nós ou vocês que entram em contato? Pode deixar com a gente. Pode deixar que a gente só indica e você... É isso aí. Então, pessoal, entrem no nosso site lá, clica aqui em Indica Split C, você clica aqui em Indica Split C, deixa com a gente faz a parte da venda, preencha aqui suas informações e aí você vai receber um linkzinho de indicação no seu e-mail. E aí, esse link a gente entra ali, tem os 20% da mensalidade e tal. Mas assim, no fundo, se você é um parceiro bem comum nosso, a gente pode criar um grupo no WhatsApp para facilitar a comunicação. Não, beleza, mas geralmente esse negócio de parceria, vocês geram tipo um ID de parceiro, é isso, né? Aí, se eu preencher aqui, então? exato. Deixa eu mostrar para você. Se eu preencher aqui com o meu e-mail, eu vou ganhar um ID. Legal. Aqui. Então, se eu abrir aqui, vou pegar o e-mail só. A gente vai ter que encerrar porque já está dando o horário, mas ótimas perguntas, gostei bastante, Marcelo. Deixa eu só te mostrar o e-mailzinho que vem com o nosso ID aqui, URL prontinha para indicar para os clientes. E sobre valores, quanto custa o Split C? Qual a regra de valor? Legal. Geralmente, aqui, geralmente a gente precisa entender um pouquinho da empresa, tá? Para conseguir passar um pricing. Então, porque depende de quantas integrações sistêmicas vai ter, se o volume da empresa é muito grande, mas dependendo do seu tamanho médio de clientes, a gente pode criar um grupo no WhatsApp para facilitar a parceria, a gente pode ter um preço médio. Tá bom? Não, eu quero sim, eu gostaria muito de entender um pouco mais essa área comercial, porque a gente tem muita demanda na hora de vender o homem, assim, quem vende com comissão tem que pagar comissão, a complexidade da regra de comissionamento a gente não consegue atender no homem. Boa. Recebi aqui, preenchi, então entrei lá no Split C, cliquei ali no plano de indicação, preenchi meus dados no formulário, indiquei o Split C, preenchi meu dado, recebi um e-mail aqui com o meu link aqui embaixo para eu já conseguir indicar para os meus clientes. Só que se você é um parceiro que indica muitos clientes, não quer usar o link, fala com a gente que a gente faz um canal um pouco mais direto ali. Você fala, tô falando direto com esse cliente aqui. Valeu, Maurício. O Danilo vai criar o grupo com a gente aí. Tá certo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito boas perguntas, Maurício. Obrigadão, hein? Pessoal, muito obrigado por terem participado. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar meu WhatsApp aqui, caso vocês queiram. Fiquem à vontade para me chamar direto, vocês terem meu contato. E me adicionem no LinkedIn também. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Boa semana, boa